Olá, sou a professora Jordana e estou aqui para trabalharmos a última aula de coesão dentro desta série de aulas de coesão textual que eu disponibilizei para vocês lá no meu canal. E hoje nós vamos falar como evitar repetições e ambiguidades dentro do texto. Antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber todas as notificações, curta o vídeo e vamos estudar, né? Muito bem. Então, nós vamos falar hoje como evitarmos essas repetições. Para isso, o que nós devemos fazer? Utilizar diversos recursos coesivos. Temos vários para isso. Nós vimos muitos recursos no decorrer das aulas anteriores e hoje eu vou apresentar para vocês alguns que faltaram, tá? Por exemplo, a substituição, que pode ocorrer destas três formas aqui: pronominalização, uso de sinônimos ou quase sinônimos, uso de perônimos e hipônimos. O que seria, então, quando nós falamos de pronominalização? Olha, gente, já está no nome, é o uso do pronome no lugar de termos repetitivos dentro da frase. Então, na primeira frase, vocês têm aí algumas palavras em vermelho, né? E essas palavras estão repetidas. E o que nós vamos fazer? Trocar. Então, por exemplo, eu vejo que eu tenho várias palavras aqui iguais, ó, profissionais, futuros profissionais, eu tenho na terceira linha aqui no meio profissionais, embaixo profissionais, depois outros, de novo, contratar os profissionais. Meu Deus, é muito numa frase desse tamanho, quer dizer, está repetindo muito. Então, o que nós vamos fazer? Trocar por pronomes. Olha a frase de baixo. A criação de uma política geradora de empregos deve partir do princípio de que boa parte da população brasileira encontra-se desqualificada para o mercado de trabalho, cujo objetivo está na contratação de bons profissionais. O mercado de trabalho tem um objetivo que é contratar bons profissionais. Então, o cujo, ele indica posse, tá? Então, assim, é de responsabilidade, é objetivo do mercado de trabalho, tá? Então, o quê? Contratar esses bons profissionais. E entre a palavrinha cujo e a palavrinha que vem depois, não pode acontecer de vocês colocarem um artigo, tá? Então, cujo está no masculino singular porque está concordando com a palavra que vem depois dela, que é objetivo. Tudo bem? Cujo entrou no lugar da pontuação ali em cima, na frase anterior, olha lá, no lugar do ponto final, eu tenho uma vírgula e a junção das duas orações. Tudo bem até aí? Seguindo. Bom, na sequência lá, o que deve ser feito para reduzir o número do emprego no país, do desemprego no país, é qualificar os futuros profissionais. Esses futuros profissionais, eles permanecem na frase. Eu troco os que vêm depois. O primeiro sempre ficará, né? A troca vem com os que vêm na sequência. Com a qualificação deles quem? Né? Esse deles está substituindo futuros profissionais. Então, com a qualificação deles, as empresas certamente não hesitarão em contratá-los. Los refere-se novamente aos profissionais. Então, eu usei pronomes para evitar a repetição da palavra profissionais, profissionais, profissionais dentro desse texto, ok? Uso de sinônimos e quase sinônimos. Bom, sinônimos são palavras que têm o mesmo significado, então eu posso fazer uma troca dentro da frase sem prejuízo para minha frase. Quase sinônimos é quando dentro desse contexto a palavra funciona como sinônimo, mas depois em outro ela não vai ser sinônimo. Por exemplo, gente, ó, vamos para o exemplo, que eu adoro exemplo. Eu tenho aqui na frase abaixo, na primeira linha está em vermelho a palavra docentes. Docentes é sinônimo para professores. Então, eu posso ter contexto que for. Se eu tiver que trocar, eu posso. Mas, logo abaixo desta palavra, eu tenho grevistas. Grevistas
Neste caso, são os professores, porque a greve, ela é dos professores. Olha que interessante. Se fosse uma greve dos caminhoneiros, os grevistas não seriam professores, seriam os caminhoneiros. Então, aqui eu tenho falso sinônimo. Entenderam como funciona? Então, eu tenho a forma de substituir, para evitar repetição, por pronomes e tem também por sinônimos. O que seriam os hiperônimos e os hipônimos, tá? Bom, o hiperônimo ou hiperônimo, né? Pode ser acento circunflexo aqui ou acento agudo, tá? É uma palavra que pertence ao mesmo campo semântico de outra, mas com o sentido mais abrangente. O hiperônimo ele é mais abrangente o sentido dessa palavra, podendo ter várias possibilidades para um único hipônimo. Então, assim, hiperônimo seria esse aqui, Senado Federal, ele é mais abrangente. Dentro do Senado Federal, por exemplo, eu tenho quem? Os senadores, hipônimos. Então, eu tenho hiperônimo, sentido geral, hipônimo, sentido específico, hiperônimo, sentido geral, hipônimo, sentido específico. Por exemplo, se eu pego a palavra flor, ela está associada a todos os tipos de flores, que seriam rosa, né? Rosa é específico, é uma das flores, tá? Ficou claro isso aí, pessoal? Ficou? Então, ó, retomando para fechar, né? Esses dois elementos, eles são, o hiperônimo e o hipônimo são estudados por um campo da língua portuguesa chamado semântica, que é de sentido das palavras, tá? Bom, então, eu tenho que entender o que é sentido geral e sentido específico para entender essas duas palavras. Então, assim, animais é hiperônimo de cachorro e de cavalo. Por quê? Porque animais é uma palavra que engloba várias outras que têm sentidos específicos. É uma palavra com sentido geral. Então, animais é o geral, são todos os animais. Agora, quando eu falo cada um dos animais, eu tenho hipônimos, tá? Então, mesma coisa aqui, répteis, eu tenho vários répteis. Quando eu especifico um, eu tenho hipônimo. A especificação é o hipônimo. Tudo bem? Então, eu uso esses dois na frase para não falar jacarés novamente, para não falar répteis, entendeu? Para não ficar repetindo. Nominalização. Toda vez que eu falar essa palavra nome, dentro da gramática se refere a substantivo, tá? Então, eu tenho o Brasil necessita de um melhor planejamento econômico. Necessita aqui, a primeira linha, essa palavra em vermelho, necessita, ela é um verbo. Lá embaixo eu tenho a necessidade desse planejamento. A necessidade é o quê? Substantivo. Então, eu transformei um verbo em um substantivo, para não repetir a mesma palavra na frase. Isso é a nominalização. Palavrão, né, pessoal? Seguindo, ampliação. Bom, é quando eu amplio o termo do qual eu já falei na frase. É o que acontece aqui. Eu tenho primeiro o nome, que é Tom Jobim, e na sequência, quando eu vou me referir a ele novamente, eu acrescento a profissão e coloco o nome inteiro. Estou ampliando a palavra, tá? Ambiguidades. Bom, ambiguidades é quando as palavras assumem diversos sentidos. Então, dentro de um texto, eu vou ter duas formas disso acontecer. Eu tenho a ambiguidade que é polissêmica, pelo sentido da palavra mesmo, ou estrutural. Então, estrutural ela seria pela má colocação da palavra na frase, que aí vai prejudicar o sentido. Então, olha a polissêmica. Eu tenho a frase: os Estados Unidos não podem oferecer ao presidente venezuelano bolachas por ele não concordar com a política imperialista de George W. Bush. Bolachas aqui pode ser biscoitos ou tapas, bofetadas. Tanto faz, se for interpretar, a não ser que tenha todo um contexto, mas neste caso não dá para saber, não tem o contexto, então serve para as duas. A ambiguidade estrutural
ela vai ocorrer com a má colocação de um termo dentro da frase. É mister que a sociedade brasileira apoia a Lei Maria da Penha. Ela não pode dar margem para questionamentos favoráveis ou contrários. Ela quem, pessoal? Sociedade brasileira ou Lei Maria da Penha? Não dá para saber, porque faz referência às duas. Então, a má colocação desse pronome aí neste lugar causou esse problema de ambiguidade. Olha a outra, agora tem um da Bolsa Família. O programa Bolsa Família beneficiou a população mais carente deste país e o presidente Lula não mediu esforços para garantir seu sucesso. Seu sucesso. Sucesso de quem? Dele ou do programa Bolsa Família? Também não dá para saber. Olha a outra frase. Naquela manhã, o coronel Poncidônio viu Maria Ângela descendo pela escada da velha casa abandonada. Quem descia? Era o coronel que estava descendo a escada e viu Maria Ângela em algum lugar, ou Maria Ângela estava descendo a escada e o coronel estava num outro lugar e a viu descendo a escada. Não dá para saber também. Pontuação como forma de melhorar a coesão de um texto. A pontuação é um recurso coesivo muito importante. Então, quando você domina o uso da vírgula, do ponto, você acaba escolhendo o sentido que você quer dar àquele trecho do seu texto. Né? Para que serve a pontuação, então? Para ligar termos de orações, estabelecer uma relação de coordenação ou subordinação, ó, gramática, hein? Dá uma estudada nisso que vai aparecer a vírgula como ou pontuação, o ponto, né, como elemento de coesão aqui. Isto ajuda então o quê? A dar vários sentidos ao texto, né? Então, um texto, a pontuação serve para isso. Por exemplo, num diálogo, num texto narrativo, eu posso ter uma pessoa se espantando com uma exclamação, posso ter uma pergunta, então eu posso ter as reações e os sentimentos do escritor. Tá? São marcas de expressão de reação e sentimento do escritor em todos os textos, menos no texto dissertativo e argumentativo, que nós não vamos colocar pontuação no sentido de exclamação, interrogação, só vírgula e ponto.